Habemus Papam, né, Pietro? Habemus Papam. É o cardeal dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, é o novo Papa, escolheu o nome de Leão XIV para liderar a Igreja Católica. O cardeal Prevost tem 69 anos, o Papa tem 79 anos, nasceu em Chicago e é agostiniano, considerado progressista na Igreja Católica, é próximo de Francisco. O novo Papa tem cidadania americana de nascimento, mas também cidadania peruana. Cidadania que ele adquiriu após anos de missão no país, onde foi nomeado bispo em 2015. Primeiro discurso, Papa Leão XIV falou de paz e defendeu uma igreja católica missionária. Prevost é o primeiro Papa da história nascido nos Estados Unidos. Vamos ouvir um momento do anúncio na Basílica de São Pedro. Vamos ouvir o anúncio do Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Então está ali o anúncio que foi feito no Vaticano, do cardeal Robert Francis Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. Vamos ouvir um trecho do primeiro discurso do Papa Leão XIV, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que ele se manifestou. Ele se declarou agostiniano, seguidor de Santo Agostinho. O Papa Francisco, como o próprio nome escolhido por ele, se dizia franciscano. O novo Papa é agostiniano. Qual é a diferença de um para o outro? Essa matéria, para mim, é uma matéria muito gostosa, porque eu estudei bastante, não pela teologia, mas pelo direito, a obra do Agostinho. O Santo Agostinho, para a Igreja Católica, ele detém um papel fundamental para a filosofia do direito. E eu vou te explicar por quê. Mas vamos ouvir um trecho do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è il caríssimos. primo saluto del Cristo risorto. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto Eu também di gostaria pace que essa saudação de entrasse nel paz nostro cuore, entrasse no coração de raggiungesse vocês, le vostre famiglie, alcançasse a tutte a le família de persone, vocês e ovunque todas as siano, pessoas, a tutti onde i quer que popoli, elas a estejam, tutta la terra. todos os La povos, pace toda sia con a voi. terra, que a paz esteja com vocês. Então aí está a saudação inaugural do Papa Leão XIV. Deixa eu falar um pouquinho do Leão XIII, porque isso ajuda a gente a entender como será o Papa que vem por aí, né? Quem foi o Leão XIII? Foi um Papa italiano, chefiou a Igreja no finalzinho dos anos 1800, e ele foi um homem que, no comando da Igreja, defendeu fortemente os chamados direitos sociais. Então ele era um homem preocupado com a população mais desassistida. Então esse é o recado que dá o novo Papa. É uma continuidade do legado do Papa Leão XIII, que foi um homem
cuja preocupação era uma preocupação social. Segundo recado, ele se disse agostiniano. Quem foi o Agostinho? Santo para a Igreja Católica. O Agostinho construiu toda a sua filosofia e o seu dogma na Idade Média, no momento em que a Igreja, com a chegada das luzes, a Igreja passou por um período de desconfiança quanto aos seus fiéis. E o Santo Agostinho, entre tantas e tantas obras, ele era um estudioso profundo da filosofia, se converteu tarde ao cristianismo, e entre tantas e tantas lições deixadas pelo Santo Agostinho, Agostinho dizia que a fé é fruto da razão. Agostinho trouxe ao cristianismo a ideia de que você racionaliza a fé. Ainda que haja questões que possam ser explicadas pela ciência e não pela crença, parte-se da ideia de que a fé é um dom, e esse dom ele é baseado na razão. Agostinho era racional, defendia a fé racional. O que nós podemos esperar do Papa Leão XIV? Moderação, que foi aquilo que Agostinho sempre pregou. Nós teremos um Papa moderado, um Papa racional, um Papa pautado pela razão. Não será pelo conservadorismo e nem pelo liberalismo exacerbado. Ele será um homem, certamente comparado com o Francisco, um homem mais ligado aos ritos da Igreja. Ele será menos livre, como foi Francisco. Ele será mais moderado. Mas não é uma moderação que tende ao conservadorismo. Não é um retrocesso para a Igreja Católica. E sim, um homem que vai se basear na razão das coisas, como Agostinho sempre pregou. Nós teremos, penso eu, um grande Papa, pelo que ele demonstrou na largada do seu pontificado. Ele escolheu o nome Leão XIV, dá para se imaginar que ele seguirá o legado de Leão XIII, que era um homem preocupado com direitos sociais. Depois ele se diz agostiniano. Agostinho era o homem da razão. Agostinho bateu na tecla, defendeu e disse que o livre-arbítrio foi dado por Deus ao homem. Essa é a beleza maior do pensamento teológico do Agostinho. Ele disse, o livre-arbítrio foi dado por Deus. Você pode crer ou não crer. A crença não te é obrigada. Escolha você, dentro da sua razão. Mas saiba que ele te deu o livre-arbítrio para que você escolha. E há uma fruto dessa escolha, haverá ali na frente um juízo que vai dizer se você fez a escolha que você deveria ou não. Mas você não é obrigado a crer, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas o resultado disso, você colhe daquilo que você planta. Agostinho era um defensor intransigente do amor. Ele entendia que o amor, inclusive o amor por Deus, era um amor magnífico. Aquela frase muito conhecida, às vezes a gente vê em publicações na rede social, as pessoas nem sabem que essa frase é do Agostinho. Quando ele diz que a medida de amar é amar sem medida. Agostinho pregava o amor. Agostinho defendia a fé com razão. Agostinho defendia o livre-arbítrio como uma dádiva de Deus, que Deus entregou a todos os homens o livre-arbítrio. Se o Papa é agostiniano e ele não for se divorciar daquilo que ele defende, nós teremos um Papa amoroso, um Papa racional, moderado e preocupado com os direitos sociais. Eu acho que a escolha da Igreja, eu nunca tinha ouvido falar nesse cardeal. E ele não estava na lista dos cotados, né, Pietro? Não estava não, Daniel.
E segundo alguns vaticanistas, especialistas em temas relacionados ao Vaticano, será um Papa moderadíssimo e discretíssimo, como você disse anteriormente. Pois é, eu nem vi esses posicionamentos dos vaticanistas. Eu tentei fazer uma análise aqui, e eu disse, não conheço esse cardeal, mas tentei fazer uma análise aqui pelos recados que ele repassou. Ele fez questão de se dizer, na primeira fala, ele fez questão de se dizer agostiniano. Muito bem. Se ele é agostiniano, ele é um homem da razão. O Santo Agostinho, numa de suas obras, quando nós estudamos na filosofia do direito, quando ele fala justamente dessa ideia de o homem com autonomia da sua própria vontade, aqueles que são operadores do direito e estão na audiência agora, sejam estudantes de direito, sejam profissionais da área do direito, uma das lições que a gente aprende lá no comecinho do curso é a questão da autonomia da vontade, né? Quando você firma um contrato, quando você assina um contrato, seja um contrato de uma compra e venda de um veículo, você está lá colocando a sua assinatura dizendo que você está comprando aquilo porque é da sua vontade, né? Quando você casa, o casamento, ele é um contrato, né? Bilateral, dois lados, né? Quando você afirma que você está indo lá por livre e espontânea vontade. A ideia de vontade livre, boa parte disso se colhe das lições do Agostinho. E nós teremos agora um Papa agostiniano. Deve ter uma festa enorme, Pietro, imagino eu, na igreja de Santo Agostinho, em Curitiba. Uma igreja linda. Essa igreja fica no bairro do Aú, pertinho do Centro Cívico, no limite entre os dois bairros, na divisa dos dois bairros. A igreja de Santo Agostinho é uma igreja de bairro, uma igreja muito carinhosa, e eu tenho certeza que o padre da igreja de Santo Agostinho deve estar numa alegria e numa felicidade enorme. Com certeza. Como todos os agostinianos da igreja estão satisfeitos com isso. Vamos ver se o Papa terá na conduta do seu papado, do seu pontificado, se ele será um Papa como o Agostinho foi. O Agostinho, ele foi tido santo pela Igreja Católica, embora a sua vida, até a conversão, tenha sido uma vida bastante pagã. Ele era da vida, o Agostinho. O Agostinho de caminhar retinho não tinha nada, ele era da pá virada. Mas ele se converteu tarde e ele acabou por salvar a Igreja Católica a partir da construção de suas obras, né? É assim que eu vejo. E a Igreja de 2025, de alguma maneira, volta ao pensamento de Santo Agostinho. Que legal. Espero que esse Papa seja um Papa moderado, que ele não seja motivo de polarização dentro do cristianismo. Sabe, Pietro, que eu tinha um certo temor de que fosse escolhido um Papa brasileiro, de como o povo brasileiro receberia o Papa, dependendo do seu posicionamento ideológico. Você imagina o Papa ser motivo de discussão política no Brasil. Imagina. Não, esse Papa é ligado à esquerda, esse Papa é isso. Nós teríamos o Brasil ele iria incendiar até com a escolha do Papa. E eu acho que os cardeais foram bastante inteligentes. Primeiro que não deram, de novo, né? Não deram para favorito nenhum. O sujeito entra Papa e não sai Papa, né? O teu xará, o Pietro Parolin, não deu para ele, né? Segue bispo. Pois é. Algumas curiosidades sobre o Papa Leão XIV, Daniel. É um Papa poliglota. Ele fala inglês, espanhol, italiano, francês e português. É um Papa fã de caminhadas e fãzaço de tênis. Pratica tênis amador também. Olha que legal. E o Papa, ele é poliglota mesmo. Ele falou um trecho da sua manifestação ontem, foi em espanhol, quando ele se dirigiu ao Peru, onde ele foi missionário, foi bispo no Peru. Imagina, né? Os cardeais foram buscar um norte-americano
com passagem pelo Peru. Então, para esses que ficam apontando, para a gente não esquecer, aqueles que ficam apontando o favorito para ser papa, vão, né? Vocês não acertam uma, velho. As bolsas de apostas lá, e vai ser o fulano, vai ser o Beltrano, nunca é quem eles dizem que deve ser. Ganhou aquela vez o Karol Wojtyla, o polonês ninguém achava que era. O Francisco ninguém dizia que seria o Bergoglio, o argentino. O mais próximo de favorito foi o Ratzinger, o Papa Bento XVI, né? Agora, esse Papa aí, esse novo Papa, ele tem 69 anos, ele vai ficar à frente da Igreja Católica por muitos anos. Se tudo correr bem, pelo menos 20. É um Papa que vai longe. Quando o Papa João Paulo II foi escolhido Papa, ele tinha 58 anos. Pois é, por isso que foi longe o Papa João Paulo II. Ele ficou 27 anos à frente da igreja. Que é o que eu falei outro dia aqui no rádio, né? Ele é o meu Papa, o João Paulo II. Porque foi o Papa da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta. Esse Papa durou um tempão. E esse Papa novo, o Papa Leão XIV, ele vai longe, ele só tem 69 anos, né? Eu acho que, imagino eu, uns 20 anos de pontificado. Então, sucesso ao Papa. E que todos nós cristãos, independentemente da denominação da sua igreja, se você é católico, apostólico romano, se você é evangélico de qualquer denominação, seja das igrejas evangélicas tradicionais, das pentecostais, das neopentecostais, tanto faz. É importante, você é evangélico, saiba o seguinte, a escolha do líder da Igreja Católica é muito importante para nós evangélicos. É fundamental. Porque a Igreja Católica, a maior e mais importante do mundo, ela crê na Santíssima Trindade e ela crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para chegar ao Pai. Então, eu vejo muitos evangélicos, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com o Papa? Sim. Porque ele lidera a Igreja de Jesus Cristo. Do ponto de vista católico. Como os evangélicos creem no mesmo Deus. São ingênuos os que acham que chegarão ao céu e lá no céu tem a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Não tem divisão de igreja. Então entendamos que a escolha do novo Papa tem enorme importância na vida religiosa, mas a escolha do Papa ela tem um reflexo gigantesco na geopolítica global. Nós estamos falando aqui de política. E o Brasil é o maior país católico do planeta. Falamos aqui bastante sobre o Papa, fiz questão de que o Jornal da Mercosul trouxesse a sua visão sobre a escolha do Papa.